Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um encontro do Eu, Você e a Bíblia. Estava tendo um pouquinho de dificuldade aqui agora com a minha internet, estava tentando conectar, mas ela estava dando problema aqui, mas agora consegui a conexão. Eu espero que ela permaneça assim e a gente consiga ter uma boa live, ok? Então estou aguardando aqui a sua chegada. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2 de Marcos. Nós vamos conversar sobre Marcos capítulo 2, versos 13 até o 28. Então eu estou aguardando a sua chegada por aqui. Olá Nelson, bem-vindo. Beleza? Oi Su, muito bom. Olá Brígida, bem-vinda também. Pois é, demorou porque eu não estava conseguindo conectar aqui com a minha internet, mas agora eu consegui. Vamos ver. Olá Arnaldo, bem-vindo. Olá Bia Franco. Muito bom ter você aqui de novo com a gente. A Bia de vez em quando dá o ar da graça dela aqui com a gente, né, Bia? Vamos esperar aqui mais um pouquinho, o pessoal ir chegando. A gente vai dar mais uns minutinhos e aí nós vamos começar, ok? Olá, Sônia Casais, bem-vinda também. Beijo para a Sofia, para o César, se ele estiver aí também. Quem mais está chegando por aqui? Sara. Oi, Sara. Tô gostando de ver, hein, Sara? Essa semana tá todos os dias com a gente. Até agora tá conseguindo. Muito bom, muito legal. Você tá rindo, né, Bia? Vou falar uma coisa, viu? Deixa eu voltar às reuniões. Nossa, que eu vou te dar um puxão de orelha. Olá, Domingas, bem-vinda. Fabiane, olá. Muito bem. Olá, Ana Cruz, chegando por aqui também. Boa noite, muito bom ter você aqui com a gente. É isso aí. Olá, Andresa, pessoal de João Pessoa chegando por aqui. Oi, Sara. Olá, Maristela, bem-vinda. Oi, Simone. Muito bom, pessoal chegando aí. Tem sido muito legal estar com vocês aqui todo final de tarde, abrindo as escrituras juntos. Olá Célia, mais uma aí de João Pessoa chegando aqui no pedaço com a gente. Muito bom ter vocês aqui, ok? Ah, tá bom, Bia, tá bom. Você me convenceu, você está desculpada, perdoado, ok? Tô brincando com você, só. Olá, Oswaldo, beleza, cara? Bem-vindo. É que eu gosto de mexer com você, Bia. Olá, Ana Kelly, bem-vinda, bem-vinda as meninas estão aí com você. Beijo para elas. Ok. Vamos lá, vamos começar então. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja conosco nessa live aqui. Eu peço que, na autoridade do nome de Jesus, o teu poder, Senhor, nos auxilie aqui. Senhor, eu peço que a conexão com a internet fique estabilizada, para que a gente não tenha problemas na transmissão. Eu peço que o teu Espírito ministre na vida de cada um de nós que se encontra aqui, naqueles que vão chegar e naqueles que vão ter acesso a esse conteúdo depois de gravado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ok? Deixa eu ver quem que entrou enquanto eu estava orando. Super Servinhedo. Ok, seja quem for você, bem-vindo, ok? Ilse, bem-vinda também com o Saulo. Muito bem, gente, vamos lá. Nós estamos olhando aí o Evangelho de Marcos, ok? Então hoje nós vamos olhar todo o restante do capítulo 2. Jesus, ele está dando prosseguimento aí, né, ao ministério público dele. E aí o texto nos diz, então, agora vai nos colocar Jesus dentro de um outro contexto. Ontem nós vimos algumas coisas bem interessantes, né, no início do capítulo 2, como Jesus ele revela a autoridade dele, né, junto àquele homem paralítico no que diz respeito a
ministrar para ele a realidade do perdão de Deus, que trazia restauração, uma cura para a alma dele, para as aflições dele, né, que certamente ele estava carregando, e depois a manifestação da cura física, ambas linkadas, apresentando essa questão da autoridade de Jesus. E no capítulo 2, versos 13 até o verso 17, nós vamos ter uma primeira situação de Jesus. Aqui, a partir do capítulo 2, nós começamos a encontrar uma seção que Marcos vai montar para a gente, que é baseada em conflitos, de Jesus. Você vai ter uma série de conflitos de Jesus, que começa aí em Marcos 2, com aquela cura que ele faz daquele aleijado, com os religiosos da sua época, com os fariseus, os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, começam a perseguir Jesus por causa das coisas que Jesus está fazendo, por causa do ensino de Jesus, por causa do estilo de vida que Jesus ele vai vivendo. Então, capítulo 13 a 17, nós vamos encontrar um conflito que diz respeito ao relacionamento de Jesus com pessoas que, de acordo com os fariseus, não eram pessoas com as quais pessoas que levavam Deus a sério deveriam realmente se envolver, estar com elas, Então o texto diz assim: uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Então Jesus está andando, as pessoas vêm ao seu encontro, Jesus aproveita as pessoas que estão ali indo atrás dele e ele ensina, sobre as realidades do reino de Deus para essas pessoas. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me, ao que ele se levantou e o seguiu. Levi, então, no Evangelho de Mateus, ele é apresentado para a gente como Mateus, é a mesma pessoa, Ele é um judeu que trabalha para o Império Romano coletando impostos, então ele é um coletor de impostos. Os coletores de impostos eram chamados de publicanos, e os religiosos olhavam para os publicanos com maus olhos, porque eles entendiam que eles estavam traindo a nação de Israel ao se juntarem com os romanos, servindo aos romanos, trabalhando para os romanos. Então os publicanos, eles não eram bem vistos nem pelos saduceus, que era um partido religioso, lá da época de Jesus, nem pelos fariseus, nem pelos outros grupos, de judeus. Eles eram estigmatizados, eles eram tidos como traidores, da pátria, como traidores dos judeus. Mas Jesus, ele passa por esse homem e ele o chama para segui-lo. Como nós vimos no capítulo 1, nos primeiros versos, quando Jesus começa o ministério público dele, ele passa por Pedro, por André, por Tiago, por João, e os chama para segui-lo, E ele está fazendo a mesma coisa aqui com Levi. Então esse chamar para segui-lo certamente inclui aquela perspectiva de saber que o reino de Deus chegou, se arrepender e responder com fé. Ou seja, e Levi levanta da coletoria e vai seguir Jesus. Isso significa que Levi se tornou um discípulo de Jesus. Ele se tornou alguém que reconhece em Jesus a autoridade de um rabino, porque até aqui eles não sabem que Jesus é o Filho de Deus, Eles não estão seguindo Jesus por isso, eles estão seguindo Jesus porque Jesus, ele é um mestre, e ele está ali convidando-os para segui-lo, E no envolvimento, e porque eles acham que esse mestre pode ser o Messias, e à medida que eles vão andando com Jesus, eles vão tendo a convicção cada vez maior de que sim, esse homem que está ali andando com eles, de fato, era o Messias. Agora, você precisa entender que essa compreensão deles de que aquele homem que estava andando com eles era de fato o Messias, não significa num primeiro momento eles entenderem que o Messias é Deus. Eles entendem que o Messias, ele é um homem que vem da linhagem de Davi e que carrega a autoridade de Deus com eles, Essa percepção de que Jesus, o Messias, ele é Deus, ele tem a natureza do próprio Deus nele, é algo que eles vão descobrindo isso mais tarde, Isso é desenvolvido principalmente
pelo apóstolo Paulo. Ele ajuda a gente a entender isso de uma maneira mais clara, tá certo? Então, eu estou dizendo isso porque na maioria das vezes a gente lê o Novo Testamento, a gente lê os evangelhos com o conceito e a percepção que a gente já tem de Jesus hoje, mas você precisa entrar dentro da história, tentar vivenciar isso a partir da realidade que eles estão experimentando e vivendo ali, para você poder compreender. Então, Jesus, ele faz uma festa para Jesus. Aí os versículos 15 a 17 mostram Jesus participando de um encontro na casa de Levi. Diz assim: aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas, e seguiam Jesus, e estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores. Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Então, esse texto é um texto bastante interessante, porque dentro do contexto dos judeus, né, o contexto que Jesus está vivendo ali, os judeus entendiam que eles precisavam se purificar, eles precisavam mostrar obras de justiça, própria, porque através dessas obras de justiças próprias, o reino de Deus seria motivado a enviar então o reino dele, a enviar então o Messias. Então eles entendiam que eles precisavam ter uma vida justa, para que isso fizesse com que Deus olhasse para eles e Deus pudesse então fazer alguma coisa em favor deles. E Jesus é o Messias, Jesus é a encarnação, ele é um ser humano, mas ele é a encarnação do próprio Deus na pessoa deste homem. E Jesus está aqui mostrando justamente ao contrário. Os fariseus achavam que o reino de Deus não vinha porque haviam muitos pecadores e publicanos errada, né, vivendo de uma maneira que desagradava a Deus, então Deus não estava vindo ao encontro deles. Mas aí você tem aqui Deus na presença de Jesus e Jesus está andando com essas pessoas que para os fariseus são pecadores e são pessoas de má fama. E quando Jesus é questionado em relação a isso, Jesus diz para eles que ele não veio buscar gente justa, ele veio buscar gente pecadora. Ou seja, o reino de Deus, ele vem como uma consequência de Deus intervir e responder à realidade da queda, à realidade do nosso pecado. O reino de Deus é uma ação da parte do próprio Deus, movido pela misericórdia, pela graça dele, em resolver nos tirar da realidade da nossa vida de rebelião e de independência dele e trazer-nos de volta para o relacionamento com ele mediante o governo amoroso do seu filho. Então, o que move a ação de Deus na perspectiva do reino de Deus não é a nossa justiça própria. O que move Deus vir ao nosso encontro através da pessoa de Jesus Cristo é a consciência que ele tem de que nós somos pecadores, de que nós não podemos resolver as coisas por nós mesmos, nós precisamos de um Salvador. Então Jesus está dizendo isso aqui. Mas eu queria aproveitar essa parte do texto para te questionar sobre um ponto. Muitas vezes a gente lê isso e a gente acha legal, a gente admira, mas lembre-se, se nós somos seguidores de Jesus, aqui nós temos três situações, né? Ou três grupos. Nós temos a pessoa de Jesus com os seus discípulos, nós temos o Levi, que acabara de se tornar discípulo de Jesus e reuniu os seus amigos para dar um jantar e apresentar Jesus para eles, e todos os amigos de Levi eram publicanos e eram pecadores, mas o texto nos diz também que esses eram numerosos e eles seguiam a Jesus, ok? Então você tem esse grupo de publicanos e de gente de má fama que era numeroso, diz o texto aqui, e seguiam a Jesus, ok? E você tem aqui o grupo dos mestres da lei, que eram fariseus, ou seja, os religiosos. Então, pense bem, em qual dos três grupos você encaixa a sua vida? Em qual dos três grupos nós encaixamos a nossa vida? Não, eu espero que a gente queira encaixar e que a gente deseje encaixar a nossa vida em Jesus, no grupo que Jesus representa, com os seus seguidores, com os seus discípulos,
Mas veja, na verdade nem sempre isso é assim, não é mesmo? Muitas vezes nós somos como os fariseus, a gente olha para algumas pessoas e a gente julga essas pessoas como pessoas de má fama, a gente julga essas pessoas como pecadoras, e nós entendemos que porque nós somos de Jesus, nós andamos com Jesus, ou nós adoramos a Deus, nós buscamos a Deus, a gente não deve estar com essas pessoas, a gente não deve se envolver com essas pessoas. Mas é interessante que Jesus coloca a coisa justamente ao contrário. Jesus é santo, Jesus ele é perfeito, mas a santidade de Jesus e a perfeição de Jesus não faz com que ele fique isolado das pessoas que então dele. Elas, na verdade, elas são pessoas para as quais Jesus volta a sua atenção. Então eu queria perguntar para você, quem são as pessoas que se sentem motivadas a nos seguir como discípulos de Jesus? Quem são as pessoas que se sentem motivadas a virem à igreja, a se aproximarem da gente, a nos procurarem? Veja, se pecadores, gente com uma vida mal afamada, elas ficam distantes da gente, elas não ficam confortáveis conosco, elas não desejam seguir-nos porque nós estamos seguindo Jesus. Então a gente precisa se questionar se nós estamos expressando mais a vida de Jesus ou mais a vida dos fariseus, não é? Porque o texto aqui nos mostra que pessoas, como o texto coloca na minha tradução, outras pessoas de má famas e os publicanos comiam com Jesus, sentiam liberdade de virem até Jesus. Então o que eu percebo muitas e muitas vezes, presente hoje, na vida de um monte de igrejas e um monte de cristãos, é que os publicanos e pecadores nossos de hoje, que deveriam sentir atraídos por Jesus e motivados a virem procurar Jesus, e Jesus, a vida de Jesus está presente na nossa vida, está se mostrando através da nossa vida, ok? Eles não se sentem confortáveis em virem até nós. Isso certamente é porque a gente manifesta mais o julgamento dos fariseus do que a expressão graciosa da vida de Jesus. Não é mesmo? Então, nós precisamos nos arrepender, a gente precisa dizer: Deus, o Senhor veio para os publicanos e pecadores. O Senhor não veio para pessoas perfeitas, o Senhor não veio para pessoas justas. Jesus disse: eu não estou buscando os justos. Justos aqui que ele diz é em relação à justiça própria, ok? O que Jesus está dizendo não é que ele não busca, ele nos faz justos. O que ele está dizendo é que ele não está atrás de pessoas que tentam ser justas, que tentam mostrar que são merecedoras. Ele está à procura de pessoas que reconhecem a sua necessidade, que reconhecem a sua fragilidade, que reconhecem os seus pecados, que reconhecem as suas mazelas, as suas dores. É através dessas pessoas, atrás dessas pessoas, para essas pessoas que Jesus vem. Quem tem auto-justiça acha que não precisa de Jesus. Por isso que muitos religiosos não vêm a Jesus, porque eles confiam mais na sua auto-justiça, ok? E aqui eu não estou falando religiosos apenas relacionados ao cristianismo. Há muitas outras religiões. Por exemplo, é difícil um budista se converter, um budista realmente vir a Jesus. Por quê? Porque ele confia na sua justiça própria, ok? Mas quando você se encontra com uma pessoa drogada ou com uma pessoa que está envolvida em qualquer tipo de situação que mostra a sua insuficiência, a sua fragilidade, às vezes essas pessoas estão mais prontas a reconhecer a necessidade que elas precisam da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus, do que uma pessoa religiosa. E é isso que Jesus está falando aqui. E aí o texto continua e você vai ver então o primeiro conflito que acontece aqui. O primeiro conflito está no capítulo 2, versículo 1 a 12, que a gente viu, que é eles pensarem quem é esse que diz que pode perdoar pecados, ok? Mas eles estão pensando. Agora os conflitos eles se tornam verbalizados. Então o primeiro conflito que nós temos aqui é esse dos religiosos criticando Jesus, porque Jesus anda com pessoas que, de acordo com a análise dos religiosos, não é gente com as quais Jesus deveria estar andando.
O segundo conflito, então, nós vamos ter em relação ao jejum. O texto diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e o inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhes Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Contudo, virão dias quando o noivo lhe será arrancado, e então nessa ocasião jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará o tecido velho e o rasgará, ainda mais aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho, caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Então, o novo conflito que acontece aqui é em torno dessa questão do jejum. E para você entender isso, você precisa entender o que Jesus está falando a respeito das metáforas que ele usa do pano velho, do remendo do pano novo em pano velho e do uso do vinho novo em odre velho. Ele diz que ninguém costura um remendo de pano novo num pano velho, e ninguém coloca vinho novo num odre de vinho, numa vasilha de couro de vinho velho. Porque se fizer isso, o odre de couro velho vai se arrebentar com a fermentação do vinho. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele fala isso por causa do questionamento que fazem a ele a respeito dos discípulos dele não jejuarem. Então, você precisa entender aqui qual é o contexto, novamente. Qual é a questão? A questão, novamente, é a perspectiva da justiça própria. Os fariseus, e aí os discípulos de João também entram nisso, porque não como os fariseus, mas porque eles vivem dentro da mesma mentalidade, eles foram ensinados assim, ok? De que eles precisavam fazer obras de justiça, fazer ações que demonstravam que eles eram pessoas justas e que eles eram pessoas que estavam ansiando e desejando pela chegada do reino de Deus. Uma das coisas que eles faziam então era jejuar. Então, os judeus, eles jejuavam regularmente de quarta e sexta-feira, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana pelo menos. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, quarta e sexta-feira. Religiosamente, eles faziam isso. Por quê? Porque o jejum, que eles não faziam esse jejum como uma busca autêntica de relacionamento com Deus, de desejo pela presença de Deus, ok? Eles faziam isso como uma atitude de mérito próprio. De novo, é a questão da justiça. Não vim buscar justos, mas pecadores. Ou seja, eles estavam baseando a relação deles com Deus, ou o que Deus ia fazer, naquilo que eles estavam realizando, naquilo que eles estavam fazendo. E Jesus está mostrando aqui que o jejum, na verdade, ele tem como objetivo a busca honesta, genuína, do prazer e do relacionamento com Deus. Então, Jesus está dizendo: eu estou aqui. A presença do reino de Deus está aqui através da minha presença com os meus discípulos. Por que eles vão jejuar? Ok? Ou seja, a prática do jejum não pode ser apenas a prática de uma auto-justificativa, entende? De um auto-merecimento. Não tem motivo para você jejuar se você tem intimidade, se a intimidade que você precisa ter, você está tendo. Então, Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou, eu trouxe o reino, eles estão aqui comigo, experimentando e desfrutando a presença do Senhor do reino. Por que eles vão jejuar? Porque vão jejuar enquanto o noivo está com eles. E aí, Jesus faz a parábola ou as metáforas do pano e do vinho. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquilo que ele trouxe não é algo adaptável ao modelo que eles seguiam de religiosidade. Entende? O pano velho e o odre velho é o modelo de religiosidade seguido pelos fariseus, seguido pelos discípulos de João, seguido pelos judeus, seguido pelos religiosos da época de Jesus, pelas pessoas da época de Jesus. Jesus diz: o que eu trouxe não se encaixa dentro do modelo velho daquilo que vocês já estavam vindo fazendo. Eu trouxe uma realidade nova. E se eu colocar essa realidade nova em contato ou para funcionar dentro do modelo de religiosidade antiga que vocês tinham, ele vai destruir esse modelo. Não casam as duas coisas. Então, o vinho novo
tem a ver com as realidades novas do reino de Deus, e essas realidades novas do reino de Deus, elas não são adequadas, elas não são adaptáveis ao modelo de religiosidade que as pessoas na época de Jesus estavam praticando, estavam vivendo. E o reino de Deus continua sendo esse vinho novo para a vida da gente. Nós não podemos experimentar o novo de Jesus querendo manter o velho na vida da gente. Não dá, ok? Entra em choque e o reino de Deus destrói aquilo de velho que está em nós, mas não necessariamente trazendo redenção. Você pode perder o conteúdo do reino, se frustrando, ok? Com a realidade daquilo que ele trouxe para você. Por isso Jesus fala que no Evangelho de Lucas ele fala que se perde o odre e se perde o vinho. Por isso, para você colocar o vinho novo, você precisa de um recipiente novo. E aqui Jesus está falando da prática do reino, da vivência do reino, o ensino que ele traz, a realidade que ele traz. Para você experimentá-la e para você vivê-la, você precisa sair da realidade velha que você tinha e se colocar diante da realidade nova que ele tem para você. E aí nós vamos chegar então no terceiro conflito. Então nós temos o primeiro conflito, que é o conflito gerado entre Jesus e os mestres da lei fariseus, que tem a ver com quem Jesus anda. Agora nós temos um segundo conflito que tem a ver com o que Jesus faz, né? Com a prática religiosa que Jesus tem. Os discípulos de João têm uma mesma prática religiosa que os discípulos dos fariseus, mas os discípulos de Jesus não têm essa mesma prática, e Jesus explica que não tem porque, na verdade, eles estão desfrutando daquilo que a prática deles deveria levá-los a desfrutar. Eles já estão desfrutando, então eles não precisam da prática do jejum. O jejum aqui, eu insisto uma vez mais, ele é praticado não numa perspectiva de busca de fato de Deus, na perspectiva de eu preciso de intimidade com Deus, mas na busca de uma justiça própria, né? Olha Deus como eu jejuo 2 vezes por semana. Não é? Você entende bem isso, por exemplo, quando Jesus conta uma parábola lá no Evangelho de Lucas, dizendo assim, certo homem, 2 homens foram orar, e aí o primeiro era um fariseu, e ele chegava diante de Deus e ele dizia assim, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, nem mesmo como esse publicano que está aqui ao meu lado, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana, tá vendo? É autojustificativa, autojustificação, né? Automerecimento. Ele achava que Deus o aprovava por causa das coisas que ele fazia. Essa é a mesma questão do jejum aqui. Eles estão jejuando porque eles acham que através do jejum deles, Deus então vai aprová-los, ok? E aí a gente chega no terceiro conflito, que é um conflito a respeito dos discípulos comerem no dia de sábado. Não só comerem no dia de sábado, mas colherem espigas para comer no dia de sábado. Então é um conflito teológico. Então o primeiro conflito é um conflito relacional, o segundo conflito é um conflito de ordem prática espiritual, e no terceiro conflito é um conflito de ordem teológica, né? O valor do sábado. Então olha só, e aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então, os fariseus advertiram, vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu, nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente os sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Então veja, o terceiro conflito é em torno dessa questão do sábado. Jesus ele está andando com os discípulos dele no campo, é sábado, e os discípulos começam a colher espiga e começam a comer, e aí alguns fariseus estão ali, veem o que eles estão fazendo e questionam Jesus
a respeito disso. Ou seja, o questionamento deles é: você não está ensinando os seus discípulos da maneira correta, você não está ensinando os seus discípulos a guardarem o sábado. Então eles estão acusando Jesus de ensinar de uma maneira errada. E aí Jesus, ele diz assim: vocês nunca leram no Antigo Testamento o que fez Davi quando ele com seus guerreiros chegaram junto ao sumo sacerdote Abiatar, chegaram no templo, no tabernáculo, né? Junto ao sacerdote Abiatar, e comeram dos pães da presença. Os pães da presença eram os pães que eram feitos, ficavam na presença de Deus, e somente os sacerdotes podiam se alimentar dele. Davi chegou lá com os seus soldados, isso está escrito lá na história do Antigo Testamento, e eles estavam com fome, ele pediu para o Abiatar pão para eles comerem. O Abiatar falou: não tenho nada aqui no templo, aqui no tabernáculo para oferecer a vocês, a única comida que eu tenho aqui é o pão da presença. E aí Davi disse para ele: pois então traga o pão da presença. Que somente os sacerdotes podiam comer, mas Davi não estava nem aí com isso, porque Davi entendia, né, a realidade daquilo tudo, e ele então come do pão dos pães da presença e dá para os seus soldados comerem também. E Jesus faz essa ligação, ele fala: veja, Davi, ele fez algo que pela lei ele não deveria fazer, pela lei cerimonial religiosa ele não deveria fazer, mas ele fez e Deus não o desaprovou. Por quê? Porque eles estavam com fome, e a vida humana é mais importante do que uma cerimônia, do que um ritual. E aí Jesus faz essa aplicação ao sábado. Ele diz: os meus discípulos estão colhendo espigas no sábado porque vocês não entenderam um princípio básico, né, das escrituras. O sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E aí Jesus evoca novamente, veja que o texto de Marcos 2, abre com a questão da autoridade que Jesus tem, e ele fecha com a questão da autoridade que Jesus tem. Vocês perceberam essa estrutura? Marcos 2, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu mando, levanta, toma o teu leito e vai para tua casa. Como é que termina Marcos 2? Então, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, tudo isso aqui está envolto na autoridade que Jesus tem. Jesus é o Messias, ele é o Filho eterno de Deus que se fez um ser humano, ele carrega a autoridade de Deus na vida dele, e ele veio com a autoridade de Deus para recuperar para a humanidade a autoridade que Deus havia dado aos seres humanos e que ele havia perdido. E Jesus está vivendo dentro dessa realidade da autoridade que Deus havia conferido para que a humanidade tivesse. Então, o texto abre mostrando essa autoridade de Jesus, o texto fecha mostrando essa autoridade de Jesus, mas o texto também mostra para a gente que essa autoridade de Jesus ela é exercida no meio do conflito com os religiosos. Um detalhe que eu quero colocar aqui é um detalhe, ok? Não é uma perspectiva do texto em si, mas é algo que está no texto e que me chama a atenção e eu gostaria de compartilhar com você. É que à medida que os discípulos vão andando com Jesus, eles vão se sentindo confortáveis na presença de Jesus. Você percebe isso no texto? O texto nos diz que eles estão andando com Jesus, é sábado, e os discípulos começam a colher espigas. Veja, os discípulos não fariam isso se eles não estivessem andando com Jesus. Eles já estavam aprendendo com Jesus as realidades do reino de Deus, ok? Então, à medida que eles andavam com Jesus, eles iam se sentindo livres da religiosidade. Eles iam se sentindo livres da religiosidade. Eles iam agindo com naturalidade, com normalidade, ok? A ponto deles nem se tocarem que era sábado e eles estavam colhendo espigas. Eu tenho certeza que se eles não estivessem andando com Jesus, eles não fariam isso, porque todo judeu sabia que no sábado eles não deveriam trabalhar. Mas à medida que eles andam com Jesus, eles vão se sentindo livres das leis e dos julgos da religião sobre a vida deles. E a mesma coisa acontece comigo e com você, ou acontece com qualquer outra pessoa. Tem muitas pessoas que acham que acreditam em Jesus, mas na verdade eles estão presos à religião. E à medida que elas vão conhecendo Jesus, elas vão conhecendo as realidades do reino de Deus, e elas vão andando com Jesus, elas começam a se sentir livres dos julgos da religião. Os odres velhos vão ficando para trás. As roupas velhas vão ficando para trás. Os odres velhos dos discípulos estavam ficando para trás, a ponto deles poderem colher espiga no dia de sábado. Ok? Então, é isso aí.
Suas dúvidas, tome nota que na sexta-feira a gente está junto aqui para responder, ok? A live de sexta é perguntas e respostas, tá bom? Então isso é o que eu tinha para hoje. Vamos ver aqui quem entrou ao longo do momento que eu estava expondo. Eu quero dar um oi aí para vocês. A Antônia, eu já vi que a Antônia, deixa eu tirar aqui meus óculos para enxergar melhor, ok? Duane, é isso? Acho que é Duane, bem-vinda. Lucinha, bem-vinda também. Antônia, muito bom ter você aqui. Oi, Cristina, que joia que você conseguiu chegar. Sônia Chiurco, Zé Chiurco, Luciana. Fala, Paulo, meu aluno aí, legal ter você aqui com a gente. Ana Cruz já tinha falado oi. O Tiago Diego, bem-vindo, meu querido. Amém, Brígida, livra-nos da religiosidade. Fala, galera do Estufa. Exatamente, muita religiosidade, pouca misericórdia. Olá, Norma, bem-vinda também. Noêmia, Viviane, conseguiu entrar também. Que bom que você conseguiu entrar. Fala, Marcos Miraca também entrou por aqui. Ok, gente, então se você entrou e eu já estava falando, eu quero lembrar você que a live, logo que a gente encerra ela aqui, ela já fica salva aqui no IGTV do nosso Instagram, da CP Vinhedo. Você tem chance de acessar e assistir toda a live aí, ok? E outras que estão lá também. E se tudo dá certo, ela vai lá para o meu canal no YouTube também, plataforma do Reino, beleza? Uma boa noite para todos vocês, um bom descanso. E eu espero você amanhã aqui às 18 horas para a gente entrar no capítulo 3 de Marcos, beleza? Deus te abençoe, beijo no teu coração, fui!